Como inteligência artificial vai influenciar no mundo das licitações? Olá, você está no canal da Labora e aqui nós tratamos de licitação e licitações de maneira prática. Pessoal, sem grandes delongas, esse é um vídeo em que eu quero tratar com vocês a forma como eu vejo que inteligência artificial vai influenciar, como que nós podemos usar ela neste novo mundo. Eu quero tratar aqui com vocês de um conteúdo profundo, te explicando em que ponto exatamente a inteligência artificial muda a estrutura da sociedade, a nossa realidade, o que que ela realmente faz, qual que é o grande poder dela, porque tem muita gente confundindo. E eu quero te contar essa história e te mostrar que nós estamos diante de uma revolução tão grande quanto a revolução industrial. Perfeito? Meu nome é Patrick, como eu disse, vocês estão aqui no canal da Labora. Nós tratamos aqui de conteúdos de licitação de maneira prática, de maneira direta ao ponto, e este é mais um conteúdo que vem tratar sobre este assunto. Pessoal, primeiramente, eu quero falar para vocês o porquê deste vídeo. Muita gente fala sobre inteligência artificial, sobre o advento do ChatGPT e daqueles que vieram na sequência. E muita gente fala de maneira errônea. Fala, nossa, vai fazer tudo, tudo, da maneira como a gente quer. As pessoas que não entendem profundamente o que é inteligência artificial acham que a inteligência artificial vai tomar tudo, vai tomar conta de tudo, vai fazer tudo para nós. Calma lá. Inteligência artificial é poderosíssima. Mas é como a gente já tem falado, muita gente tem falado isso. Inteligência artificial não vai tomar o emprego de ninguém. Uma pessoa que sabe usar inteligência artificial vai. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender e colocar isso na sua cabeça. Mas por que a gente fala isso? Tem muita gente falando como se inteligência artificial fosse fazer mágica. Pede isso para ela que está pronto em minutos. Calma, ela é poderosíssima, uma ferramenta poderosa, mas você precisa entender o contexto dela. Para isso, eu quero compartilhar com vocês um pouco da história daquilo que eu vejo a inteligência artificial acontecendo. Uma grande revolução diante dos nossos olhos. Em primeiro lugar, eu quero voltar lá para o século XVIII, aí, quando a gente ainda vivia com a força de trabalho manual, artesanal, ou seja, tudo era feito com mãos. O máximo que nós tínhamos era algumas poucas ferramentas, como o exemplo dessa foto na apresentação, de um arado e força animal para complementar a força humana. Ou seja, nossa capacidade de produção total dependia de força humana, de mãos humanas e no máximo de complementação com ferramentas para os artesões e de força animal, para os artesãos, perdão. Pessoal, o que acontece nesse momento? Nossa capacidade de produção era extremamente limitada. Eu lembro, não vai remontar ao século XIX, ao século XVIII, mas meu avô que vive até pouco tempo, mas ele conta isso há 60, 70 anos atrás no interior de Goiás, onde não tinha tecnologia, não tinha veículos, não tinha trator, não tinha nada ainda, apesar de já existir no mundo, mas serve muito bem para a gente elucidar o que é esse mundo aqui. Quem plantava 2 hectares de arroz era rico. Pessoal, é muito pouco. Isso é subsistência de uma, duas, três famílias ali, pouca gente. É pouquíssimo. Então a nossa capacidade de produção era quase todo mundo deveria estar no campo para não morrermos de fome, porque a nossa capacidade de produção era extremamente limitada. O que acontece? Vem ali as primeiras máquinas a vapor, ou seja, o motor a vapor, ele começa a existir. Pessoal, qual que é a grande questão do motor? O que o motor faz? O motor tem duas características, que são características que antes era o homem que deveria fazer. Lembra que era artesão. O que é artesão? Aquilo feito com mão. Força humana, no máximo força animal. Duas características do motor. O motor trazia força, ele poderia então aumentar força, aquilo que 1, 2, 3 cavalos, 10, 20, 30, 40, 70 cavalos faziam, um motor fazia. Então capacidade de transporte, N capacidades eram possíveis, tudo aquilo que envolvia força o motor poderia fazer, então força humana e força animal poderia ser substituída pela força de um motor, só que o motor também gerava movimentos mecânicos, ou seja, o motor trabalhado com uma máquina que era uma máquina mecânica que reproduzia movimentos humanos, poderia substituir o que os artesãos faziam, ou seja, nós estávamos diante de algo revolucionário, que era a Revolução Industrial. Qual que é a grande questão aqui, pessoal, da Revolução Industrial? Força e atividade mecânica repetitiva em escala industrial, ou seja,
repetitiva numa escala que produzia, e eu não dependia de uma pessoa fazendo 3 peças de roupas em um dia, por exemplo, ou uma peça de roupa em um dia. Você tinha máquinas que poderiam aumentar e muito essa produção de veículos e N situações, ou seja, nós conseguíamos produzir. Em questão de campo, tratores, força animal foi substituída, máquinas que, através da força e do movimento repetitivo, plantadeiras, etc., colheitadeiras, nós conseguimos produzir em larga escala. Logo, nós estávamos diante daquilo que tornaria mais abundante a toda a sociedade. Nossa capacidade de produção foi aumentando. Não precisávamos de todos no campo produzindo em pequena escala, os alimentos foram barateando e nós então estávamos diante de um novo mundo porque o motor veio tomar a função de maneira muito mais eficiente em larga escala do que o homem fazia até então. Vocês conseguiram me entender até esse ponto? O que acontece aqui, pessoal? Nós então expandimos o consumo, os bens, começamos a produzir bens, produtos para resolver diversas situações. Máquina de lavar, fogão, teve que surgir o marketing, teve que surgir então as atividades de empresas grandes, porque as empresas começaram a crescer, porque a produção era industrial. Então nós começamos a ter nova atividade, a cidade começou a circular o grande capital e houve então, foi havendo, melhor dizendo, o êxodo rural para a cidade, novas profissões, novas atividades, tudo porque nós substituímos força humana e animal e atividade artesanal por um motor que produzia força através do motor, etc., e produzia N produtos em escala industrial e não mais artesanal. Vocês conseguem visualizar até aqui comigo? Tudo isso porque o poder de uma máquina veio substituir aquilo que era feito pelo homem e nos abriu N oportunidades e nos abriu N possibilidades, novas profissões, novas atividades, novas soluções. Nós estamos aqui em uma nova solução. Perfeito? E agora, pessoal, pensa comigo. O que a máquina não substitui ainda? A capacidade de pensar, a capacidade de produzir e gerar novos conteúdos, novos frutos, novos produtos de pensamento humano, de inteligência humana. Perfeito? Não fazíamos até então. Ah, mas nós tínhamos algoritmos, nós tínhamos softwares. O que eles faziam? Processavam em um algoritmo. Se não, se não, se não. Agora não. Nós temos a capacidade de uma rede neural na máquina. O aprendizado de máquina. A máquina pensando profundamente com N informações, palavras, processando, cruzando, aproximando, identificando. Pessoal, essa é a nova revolução industrial. É a revolução da inteligência artificial. Porque a máquina agora pode pensar. A máquina pode pensar. Existem limitações? Existe, claro. E é por isso que nós dizemos aquilo que eu dizia no começo. Da mesma forma que um trator precisa ser operado, da mesma forma que nós precisamos entender como que o trator é mais eficiente, como que ele vai, etc. Nós precisamos preparar para que ele produza certa. Alguém vai precisar conduzir e pensar como a atividade de pensamento vai ser produzida pela IA. E aí? O tema é como a IA altera as licitações. Pessoal, aquele que sabe usar inteligência artificial para pensar no lugar daquilo que nós pensamos, ou seja, analisar, escrever os textos técnicos, termo de referência, estudo técnico preliminar, edital, analisar pedido de impugnação com um direcionamento. Ela escreveu o texto técnico de um julgamento de uma impugnação, a mesma coisa para o recurso. Emitir notificações ali personalizadas para a situação, coisas que nós teríamos que fazer, pensar, escrever, sempre julgar, analisar propostas, analisar documentação, datas, voltar rapidamente, tudo de maneira mais rápida, eficiente, com alguém pensando e operando o que é melhor, porque nós não podemos deixar a cargo da IA porque ela não tem consciência. Ela não tem consciência, ela tem capacidade de processamento de pensamento. Ou seja, nós temos consciência, nós conseguimos avaliar mais profundamente. Ela que não tem sentimento, não tem consciência, mas ela consegue processar na direção que nós damos a ela. Vocês conseguem me entender quando eu falo isso? Nós estamos diante da revolução
do pensamento. A IA vai poder pensar para nós aquilo que é repetitivo, aquilo que nós precisaríamos pensar só para incorporar. Agora ela pensa, ela pode fazer isso por nós, ou seja, facilita a nossa vida. Não é aquela questão de pede que ela escreve tudo do zero e do zero vai. Não, você tem que saber o que você quer e direcionar ela dentro de todo o contexto do seu conhecimento. Essa é a grande revolução da inteligência artificial em nossos dias. Pessoal, é poupar tempo, é ganhar tempo, é aplicar. Você pega um estudo técnico preliminar, você entende o que cada um daqueles itens devem compor, você dá uma direção simples para ela e ela pode multiplicar. Pessoal, é assim que nós precisamos aprender a usar inteligência artificial em nossos dias. E lógico, essa é a primeira visão que eu quero dar para vocês. Podemos voltar a falar aqui novamente sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que esse é o primeiro passo, essa é a primeira grande revolução. Entendamos isso, porque é possível sim usar para toda essa dinâmica que eu passei aqui para vocês hoje. Nós estamos diante da revolução. Quem estiver pronto, quem estiver se preparando, quem estiver se capacitando, vai avançar passo a passo cada vez mais. Perfeito, pessoal? Então, agora aqui eu quero dizer para vocês. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês um link. Eu tenho aqui um workshop de estudo técnico preliminar com inteligência artificial para você ter o seu primeiro contato prático, entendendo como se aplica. Caso você tenha interesse, caso você queira, você pode clicar aqui embaixo na descrição. Entra aqui na nossa página, pode adquirir, é só R$ 37,00, tá muito barato. Pechincha, para você ter o primeiro contato. Lá você vai ter os prompts, você vai ter uma explicação, você vai ter uma introdução a IA. E nós podemos então avançar. Ah, Patrick, mas e aí? Só ETP? Cara, lá dentro você vai ter uma oferta para minha formação completa de analista de inteligência artificial para licitações. Lá dentro eu digo por quê? Porque lá eu faço uma oferta para quem é aluno do workshop, para quem entendeu o valor de estudo, para quem conseguiu compreender a dinâmica, para que avance cada vez mais. Perfeito? Pessoal, se você gostou do conteúdo, se você quer mais conteúdo, se você viu aqui algum ponto, comenta aqui embaixo os pontos que você enxerga. Você concorda com tudo que eu expus aqui? Curte, segue a nossa página para que a gente possa continuar produzindo, levando esse conteúdo cada vez mais à frente para todos nós. Perfeito? E te aguardo num próximo vídeo para que a gente possa continuar falando desse universo de licitações na prática para todos nós.